Obrigado, senhor presidente. Novamente eu retorno a essa tribuna. Esse projeto 040, de minha autoria, foi amplamente discutido durante o ano de 2013. Teve nessa casa em duas oportunidades. Numa primeira oportunidade, eu mesmo retirei de pauta para algumas correções, voltei com ele no segundo momento. Inclusive, o vereador Lidson Lenner participou também desse projeto, com duas emendas, e a alegação do senhor prefeito não procede, uma vez que, inclusive, numa das emendas em que o vereador Lidson Lenner fez como aditiva a esse projeto, ele dá liberdade para o senhor prefeito terceirizar o recolhimento desses automóveis. Inclusive, lá no artigo 2 desse projeto, diz que toda questão financeira, na verdade, ela corre por parte do dono ou responsável do veículo. A questão do recolhimento, a questão da guarda, ela vai ser toda cobrada, seja pelo poder municipal ou pelo terceiro que pode vir a explorar esse serviço, do responsável, do dono do veículo. Então, esse projeto, em momento algum, ele cria despesa para o executivo. Na verdade, traz uma contribuição muito grande, no sentido coletivo, uma vez que retira das ruas os veículos inservíveis, que está lá ocupando espaço, às vezes, viu, vereador Geraldinho? 2 meses, 5 meses, 2 anos, criando condição, inclusive, ali para guarda de material roubado, local onde pode se esconder droga, local de criação de mosquito, da dengue. Então, enfim, o projeto ele é de cunho coletivo e, em momento algum, ele cria despesa para o Executivo. Então, eu peço aos nobres colegas que votem desfavorável ao veto, ou seja, respaldando esse projeto que foi amplamente discutido e aprovado por essa casa. Obrigado. Com a palavra, o senhor presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, doutor Xandinho do Amoras. Deu, está muito alto. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente e os demais vereadores. Eu vou falar em nome da Comissão de Redação, Justiça e Constitucionalidade. O Sávio, sendo que os vereadores da comissão é o Sávio José e o vereador Sérgio Norfino. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer veto ao projeto de lei número 40/2013. Relatório. De autoria do vereador Idelmino Ronivon da Silva, o projeto de lei número 040/2013 objetiva disciplinar o recolhimento de veículos inservíveis e abandonados nas vias públicas do município de Viçosa. Após o trâmite regimental, o projeto foi aprovado em sessão de 26 de novembro de 2013. O senhor prefeito municipal houve por bem vetar na íntegra o texto em epígrafe, por julgá-lo irregular e lesivo ao patrimônio público, conforme fundamentação apresentada no parecer da Procuradoria-Geral do Município de número 1413/2013. Nessas condições, a propositura retorna ao exame desta Casa. Analisando a juridicidade do veto, tendo por base as fundamentações apresentadas no parecer da Procuradoria-Geral do Município, a Comissão de Constituição e Justiça diverge da manifestação do Executivo. Fundamentação. Ao interpor o veto total, o Executivo descortina as razões pelas quais entende ser o projeto ilegítimo, salientando a criação de despesas imprevistas aos cofres públicos, a inexistência de estudo do impacto financeiro e a incompatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Sustenta ainda que, não obstante a possibilidade de delegação do serviço a terceiro, mediante processo licitatório, caso não haja interessados no certame, a obrigação recairá necessariamente sobre a administração municipal. Salvo o melhor juízo, tal entendimento não merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a criação de aumento indireto de despesa pública não enseja, por si só, limitação da iniciativa parlamentar. Em voto, o ministro Eros Grau esclareceu que afasto, desde logo, a
a alegada inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, já que, ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da administração pública local. Também não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas em inúmeros clausos no artigo 61 da Constituição do Brasil, dizendo respeito às matérias relativas ao funcionamento da administração pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Não se pode ampliar aquele rol para abranger toda e qualquer situação que crie despesa para o Estado-membro, em especial quando a lei prospere em benefício da coletividade. Essa decisão é do Supremo Tribunal Federal de uma ação direta de inconstitucionalidade. A Lei Orgânica Municipal, por vez, orienta expressamente que não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos da iniciativa exclusiva do prefeito. Artigo 58, inciso 1º. Ora, a proposição em análise trata de matéria ambiental, focada notadamente no combate à formação de resíduos e na melhoria da qualidade da ocupação da via pública, nada tendo a ver com a restrição elencada no artigo 57 do referido diploma. Por essas razões, a ausência de previsão orçamentária não gera a inconstitucionalidade da lei que criou despesa. A única consequência dessa omissão é adiamento de sua aplicação para o exercício orçamentário, imediatamente posterior ao que for aprovada. Por fim, nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º do projeto, os custos de remoção e de guarda do veículo correrão por conta do respectivo proprietário ou responsável, constituindo preço público. É dizer, caberá ao Executivo, no exercício de seu poder de polícia e usando dos recursos que já dispõe, cobrar a taxa compulsória instituída por lei, e se conveniente, conceder a terceiro o serviço de remoção e guarda dos veículos, sem envolver-se com a tecnologia e altos custos de tais atividades exigem. Assim sendo, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação resolve recomendar ao plenário que rejeite o veto do projeto de lei número 040/2013. Então, que é para os senhores votarem favorável ao projeto. Trocando em miúdos. Boa noite a todos. Mais algum vereador para o uso da palavra, senhores? Portanto, a palavra o autor do projeto de lei, professor Edelmino, e o doutor Alexandre Xandinho Amoras, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em votação. Vereadores, veto. Não tem nominal, não. Esse aqui é a maioria absoluta. É nominal? Bem, senhores vereadores, nós temos aqui uma questão que foi colocada de ordem lógica. Ou seja, o próprio veículo que está nas ruas, se houver uma despesa do Executivo, o Executivo recebeu uma proposta desta casa, através do projeto, de que ele terceirizasse esse serviço, que ele fizesse uma concessão desse serviço. Ou seja, o próprio veículo em si, a sua venda em asta pública ou em leilão, seria exatamente a forma de garantir as despesas. Logicamente que acredito que existem veículos que muitas vezes estão num estado ruim de lataria, mas às vezes o motor ainda é um motor que tem condição, a caixa de marcha pode ser vendida, vidros, alguma peça do veículo que seja peça mecânica. Então, essa teoria exata que o professor Edelmino colocou nesse projeto. E o doutor Alexandre apresentou um parecer, aliás, um julgado do Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Eros Grau diz claramente,
não se trata de organização do serviço público em si, não se trata de matéria que cria despesas de forma direta no orçamento ou matéria que disciplina as questões do servidor público, desde a sua admissão até a forma do seu trabalho e outras questões desse tipo. Senhores vereadores, projeto de lei, aliás, o veto está em votação. Vereador Geraldão, a favor ou contra? Por favor. Vou votar com a Comissão de Justiça e Redação. Vereador João de Josino. Votar a favor. Vereador. A favor. Desculpe, é o vereador Helder. Vereador doutor Sérgio. Contra o veto. Contra o veto. Vereador Edenilson. Contra o veto. Vereador Paulinho Brasília. Contra o veto. Vereadora Marilange Pinto Coelho. Contra o veto. Vereador Lidson Lene Ferreira. Acompanhando a comissão, contra o veto. Vereador Marcos Nunes. Acompanho também a Comissão de Finanças e Orçamento. Contra o veto. Vereador doutor Alexandre. Contra o veto. Vereador Sávio São José. Contra o veto. Vereador Geraldinho Violeira. Contra o veto. Vereador professor Idelmino. Contra o veto. Vereador Meio Quilo. Contra o veto. Esclareci a altura, vereador João de Josino, eu não sei, talvez a minha forma de colocar. Presidente, vou pedir desculpa aos colegas, eu me entendi. A favor da comissão que o senhor votou, não é isso? Eu não entendi bem mas eu sou contra o veto também. No caso, o senhor é contra o veto também. Para acompanhar os colegas. Sim, é porque, na verdade, pela sua expressão, eu senti que o senhor estava votando com os colegas. Senhor presidente, eu fiz uma pequena confusão aqui, me desculpe. Agradeço aos senhores. O projeto, então, rejeita o veto do senhor prefeito, e rejeitando o veto do senhor prefeito, esse projeto será promulgado por esse presidente. Após a manifestação do senhor prefeito, sendo que não há rediscussão de veto, né, senhora? Então, estamos com o veto derrubado. Senhor vereador Lidson Ferreira Lene Ferreira. Tanto faz, senhor presidente, não tem problema não. Temos agora a apreciação do projeto de lei 098/2013. Autor, senhor prefeito municipal. Abre crédito especial ao orçamento vigente para aquisição de trator e carreta. Programa Prodesa MAPA, Ministério da Agricultura. Senhor presidente, esse projeto, já adiantando, é um recurso do governo federal, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde está disponibilizando 2 tratores para o município de Viçosa. Tratores agrícolas, 2 tratores e também 2 carretas que acompanham o trator. O valor a ser repassado ao município de Viçosa, através da Caixa Econômica Federal, é de R$ 195 mil, com uma contrapartida do município de R$ 15 mil. E esse projeto ainda ele faz anulação de dotação orçamentária desses valores de R$ 15 mil, que está previsto na Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico, com relação a equipamentos e material permanente, e que seria para o Departamento de Agricultura. Senhores vereadores, projeto de lei em primeira votação. Vereador Sávio José, do Partido dos Trabalhadores, líder da bancada do PT nessa casa. A Dilma que está mandando esse trator. Obrigado, senhor presidente. Serei breve. Vereador Lidson Lene já discorreu sobre as características do projeto. Só para deixar claro que isso é um investimento do governo federal
a fundo perdido, então não é empréstimo, só tem que ter uma contrapartida do município, como o vereador disse, mas é um programa do governo federal para beneficiar a agricultura, os agricultores familiares, a produção local, e o município de Viçosa vai ser contemplado com esses 2 tratores. Então, é um programa do governo federal, que o município só entra com a contrapartida e o município ele é beneficiado por esses equipamentos. Obrigado. Só uma questão de dúvida. Esses 15 mil reais é para quê, então? Em verdade, mesmo não havendo uma colocação de que é de graça. Não é totalmente de graça. O município ele tem uma parte, e essa parte é da própria legislação que trata desse tipo de transferência de recursos. Nunca que vem simplesmente o dinheiro sem que haja... Porque isso significa que o município já tem um planejamento, já tem o mínimo de procedimentos necessários para o uso daquele equipamento. Às vezes eu ouço a seguinte informação. Estão dando tratores agrícolas, carretas, motoniveladoras, patrol, ônibus, e não estão dando dinheiro ao município. Há poucos dias eu via, no município de São Miguel do Anta, o grande trabalho que um trator desse com uma carreta faz numa cidade daquela. Então, imagine os senhores esse trator à disposição do pequeno agricultor, do proprietário rural, para que possa realmente estar implementando políticas públicas de apoio. Perfeitamente, senhor vereador. Muito obrigado pela parte, senhor presidente. Inclusive, esses tratores com implemento correto, ele poderá ser utilizado para a mecanização agrícola. Mecanização agrícola que leva aí umas boas dezenas de milhares de reais dos cofres do município. Pode ser aplicado também para esse fim, a mecanização agrícola. Ou seja, quanto custa a hora de aragem, ou seja, para um trator arar? Alguém tiver noção? A mecanização, em torno de R$80 que o município paga, existe a contrapartida do proprietário, que paga R$30 por hora. Então, mais ou menos isso, R$80, um pacote maior de horas. Então, quer dizer que nós temos aí um projeto que tem um significado muito grande para todo o país. Não só Viçosa, que está sendo contempladas, mas inúmeras cidades. Senhores vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Próximo projeto de lei a ser discutido, senhor vereador Lidson. Projeto de lei 002/2014, em primeira votação. Autores, vereadores Geraldo Luiz Andrade, Helder Evangelista e Paulo Roberto Cabral. Altera a Lei 1574/2003, Código de Posturas. Senhores vereadores, quem se apresenta para a discussão e explicação do projeto? Vereador Helder Cheirinho, Popular, Helder Evangelista, Helder de Juca de Galocha. Muito obrigado. Faltou mais nada não, encerrou. É o seguinte, esse projeto aqui, nós fizemos mais alterações nele, conforme quando foi retirado de pauta. Esse projeto é o seguinte, a gente só está dando o direito para ambulantes ou trailers, entendeu? Que possam funcionar até as 4 horas da manhã, correto? Justamente para atender aquelas pessoas que saem de festas. Então, não estamos colocando bares, não estamos colocando nenhuma outra atividade estendendo desse horário. Somente os ambulantes, que seja um carrinho de cachorro-quente ou um vendedor de pastel, certo? E os trailers, que são veículos fixos. Pois não? Obrigado pela parte, vereador. Queria parabenizar o senhor e os autores do projeto, que eu acho que
essa questão da comida, ela não tem polêmica, as pessoas precisam trabalhar, o horário que vende é esse horário mais tarde também. Quando o vereador Geraldão começou a pensar as alterações, eu propus a ele, falei, olha, Geraldão, separa, que eu acho que é muito mais tranquilo. Então, acredito que o movimento em trailers, em ambulantes, ele não é um movimento fixo, não aglomera pessoas para ficar ali meia hora, 40 minutos, 1 hora. Ela vai, come e vai embora, então também não vai ter perturbação do sossego. Então, eu queria parabenizar os autores do projeto. Acredito que essa foi a melhor forma para encontrar saída para os ambulantes. Parabéns. Muito obrigado, e sem contar também que essas pessoas necessitam realmente desse tipo de trabalho, e o horário que de maior movimento para eles seria o pós-festa. Ok? Muito obrigado. Vereador Geraldão, representante da bancada do PTB nesta casa, também para o uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentá-lo, visto que o senhor não estava na primeira parte do expediente dessa noite. Colegas, acrescer algumas informações em relação ao projeto, até mesmo para desvirtuar de vez a questão da bebida alcoólica, que já foi a questão em voga por maior tempo, que fez com que esse projeto cada vez mais se amadurecesse, eu vou usar esse termo, visto que é a terceira redação que o projeto passa, quando, como o vereador Sávio mesmo disse, por sugestão, a gente desassociou alguns pontos do Código de Postura, trouxemos mais uma vez a discussão, sentimos que não sairíamos vitoriosos em relação ao projeto naquele momento, então foi feita a retirada do projeto. Naquela oportunidade, a gente dava a oportunidade de trabalho também aos comerciantes, donos de bares, isso não acontece nesse momento, porém, naquela oportunidade, a gente já aumentava a multa, que até então, no Código de Postura, me parece que circula em torno de 5 a 10 UFMs. A gente passou a trabalhar, então, com uma multa inicial de 10 a 20 UFMs, e, inclusive, se repetir, ela vai vir na casa das 20 UFMs. Então, acho que está assegurado aqui a possibilidade de trabalho desses pequenos, dessas pessoas que necessitam, e por oportunidade até da audiência pública, alguns deles se manifestaram aqui nessa tribuna, dizendo que era através daquele trabalho, daquele labor, que era pago a escola do filho, que era pago o sustento da família, e é essa bandeira que a gente está levantando aqui, a bandeira que valoriza os pequenos a poderem trabalhar numa cidade de poucas oportunidades de trabalho. Ser autônomo em Viçosa é quase como uma obrigação, visto que o nosso mercado de trabalho ele é bem enxuto no que se refere a dar oportunidade de empregos. E a gente conta, então, com a sensibilidade dos senhores e da senhora nessa noite, depois de uma terceira tentativa para a aprovação em primeiro turno desse projeto, não estando fechada a possíveis alterações no que se refere a emendas. Eu acho que as emendas também, caso necessárias, são bem-vindas, mas o reforço é pela sensibilidade dos colegas, entendendo, inclusive, o fluxo e a dinâmica da nossa cidade, que, tudo bem, a gente é contra... a gente está a fim de combater, sim, o uso do álcool e de outras drogas, mas não é impedindo ao pequeno de trabalhar, sendo que vai ter a festa de qualquer maneira, e o pessoal vai sair da festa depois das 3 de qualquer maneira, e só esses não poderem aí levar seu ganha-pão para casa. Então, valorizando aos que trabalham, a gente pede o apoio e a colaboração, vereador Marcos Nunes. É só, Vossa Excelência, primeiro, parabéns também pelo projeto, Vossa Excelência conhece mais do que eu, mas há comercialização de bebida alcoólica nos trailers ou nos ambulantes? Por força do Código de Posturas, enquadramento de quinais, não pode ter. A título de passagem por alguns desses estabelecimentos, eu nunca reparei e nunca tentei o consumo. Vereador, mas eu também não vou dizer que um ou outro aí possa vender. Mas vereador, ele já está indo contra o seu enquadramento... Como é que é? Quando é o KNAI ali de funcionamento da pessoa, uma lanchonete, um trailer, e até os demais órgãos que estavam nesse capítulo, que seriam padarias, leiterias, por origem, eles não podem vender bebida alcoólica. Bom, pois não. Pode falar, depois eu falo.
Eu ia dizer o seguinte, então, só um minutinho. A famosa cervejinha, vereador Marcos Nunes, e ela está sempre presente, a gente percebe. Nós temos, por exemplo, notório esclarecer essa questão de que o código ele não exclui esse tipo de venda, não há exclusão. Adota-se uma política, mas não existe exclusão no código da questão da venda da bebida. Vereador Alexandre, queria a parte? É porque eles vendem bebida alcoólica, sim. Às vezes, alguns trailers eles têm mesas do lado de fora e eles servem bebida alcoólica. Aí, próximo ao Rito Norte Mineiro, perto do Norte Mineiro ali, tem um trailer, coloca as mesas lá de fora, provavelmente ele deva vender bebida alcoólica, servir bebida. Mas aí, no caso, você seria pedir a fiscalização que tenha uma fiscalização mais ostensiva, de notificá-los para que eles andem, para que eles estejam em conformidade com o CNAE que eles estão enquadrados no município. Eu ia dizer o seguinte, embora eu não seja muito bom de português, mas eu acho que da maneira que está escrito aqui, já que Vossa Excelência tocou no assunto de possível mudança de redação, porque no finalzinho fala assim, no artigo 131, havendo comercialização de bebida alcoólica, sujeite-se aos horários previstos no inciso 9 desse artigo. Eu acho que isso aqui gera uma dubeidade, porque é o seguinte, o meu trailer vende bebida alcoólica e vende também lanche. Então, eu acho que tem que estar claro que a partir de determinado horário, o trailer não pode vender bebida alcoólica, porque aí eu sou fiscal, eu chego num trailer, você tem bebida alcoólica aí? Tenho. Ora, mas havendo comercialização de bebida alcoólica, ele teria esse trailer não poderia estar aberto, ele teria que ter fechado no horário tal. Estou só levantando essa questão aqui, que eu acho que aí merece uma redação mais clara, porque eu acho que dá essa dupla interpretação. Posso estar enganado, mas eu acredito que isso. Ô, vereador, eu estou entendendo, então, porque até o momento que eu li o projeto, é que os trailers e esses vendedores ambulantes, como está na lei, ele não venderia bebida alcoólica, não é um determinado horário, não, é de 7 da noite às 4 da manhã. Mas se me disseram que os trailers vendem bebida alcoólica, então quer dizer, e esse trailer, então, por que ele vende bebida alcoólica? Dentro do horário previsto, ele está proibido de abrir até às 4? Eu entendi que não. É porque aí, já que ele também comercializa comida. É por isso que eu acho que há um problema aqui na redação. Só contextualizar, pois não. A verdade é que aí que já mostra uma ineficácia da nossa fiscalização, que por força do CNAE, da atividade comercial, um trailer, uma padaria, uma leiteria, não pode, uma sorveteria, ela não pode vender. Inicialmente, o vereador sabe. O que eu entendi é o seguinte, por isso que eu defendi o projeto. Esses trailers vendem bebida alcoólica, o presidente falou, o Alexandre falou, eu já comprei cerveja em trailer, vende. Isso aí nós não temos que esconder, não. Vende sim. Agora, vai caber ao proprietário fazer a escolha. Se o que dá o lucro dele, o dinheiro, é o lanche, e ele vai querer vender o lanche até 4 horas da manhã, ele não vai vender a bebida. E mesmo porque, aí eu falo como comerciante, na bebida ele não ganha quase nada. Então, acho, vereadores, que vai caber ao proprietário saber qual que é a atividade principal dele, qual que é a atividade lucrativa dele, e se ele quiser se enquadrar nesse horário, ele não vai vender a bebida. Agora, é claro que sempre cabe a fiscalização. Né? Se vai passar ou não vai passar a fiscalização, a lei está feita, aí já é uma atribuição do Poder Executivo. Agora, eu acredito nisso. O próprio comerciante, sabendo que ele tem como benefício funcionar até as 4 horas, ele não vai arriscar perder esse benefício lucrativo por um detalhe que não é lucrativo. Obrigado. Essa lógica do senhor caberia até a manutenção do projeto antigo. É assim que eu penso também. Vereador Alexandre Valente. Eu concordo com o Marcos Nunes de que seja feita uma alteração na escrita da lei. Assim sendo, vocês vão estar evitando essas controvérsias e tendo visto que o Departamento de Fiscalização ele é totalmente precário de fiscais. Tem pouquíssimos fiscais e eles não vão dar conta de ficar indo em trailer e atendendo a lei do silêncio.
E a lei do silêncio, não que ela seja mais importante que a fiscalização do trailer, do horário do trailer, mas nos finais de semana é muito serviço para eles. Então, que se mexa na redação da lei. Para sermos práticos, desculpa estar estendendo aqui, senhor presidente, uma supressão dessa última frase, retirar essa última frase do texto, atenderia ou é necessária uma modificação nessa última frase? Acredito que a supressão do último parágrafo seria exatamente a boa técnica legislativa, ou seja, não há que se mencionar. Aí seria exatamente o que Vossa Excelência falou, o texto original. Retira-se, então, a última frase do artigo 131. Seria exatamente essa a ideia. Retirando... Vai retirar o projeto? Acho que a gente, já um comprometimento aqui dos autores, eu estou falando, né? Vamos, na segunda votação a gente já faz essa... Só a título de esclarecimento, então, tirando a última frase, ele fica aberto até 4 horas com direito a vender bebida alcoólica? Não. Somente aqueles que vendem lanche ou comestíveis terão direito de funcionar de 7 da manhã até as 4 da manhã. Geraldo, se for retirado a frase, a última frase, vai ficar: o comércio ambulante e o trailer fixo, previstos no artigo 49 desta lei, desde que não comercializem bebida alcoólica. Então vai ficar dúbio também. Permite a ele que comercialize. Desde que é exclusivo. Desde que não comercialize bebida alcoólica. Então, está fazendo exclusão, vereador. Desde que não, ou seja, somente os que não vendem bebida alcoólica. Não concordo. Somente os que não vendem poderão ter o privilégio de funcionar até as 4 da madrugada. Senhores vereadores, vamos então, para que a gente possa dar sequência e correções posteriores virem. Podemos, senhor vereador? Sim, senhor presidente. Vamos então fazer esse comprometimento de uma melhor ainda mais um amadurecimento do texto, nesse artigo 131, então, para a próxima votação. Senhores vereadores, em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram para aprovação do projeto em primeira votação. Projeto aprovado em primeira votação. Vereador, secretário Lidson Lenner Ferreira. Então tudo bem. Ok. Então agora, projeto de lei 003/2014. Autores, vereadores Geraldo Luiz Andrade e João Januário Ladeira. Altera o artigo 1º da Lei número 1008 de 94, que dispõe sobre a dotação de instalações sanitárias e bebedouros em imóveis utilizados por bancos comerciais e caixas econômicas destinados ao público usuário de seus serviços. Senhores vereadores, projeto que trata da questão das subsidiárias bancárias. Vereadores, projeto de lei está em discussão. Vereadora Marilange Pinto Coelho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas. Assim, na verdade, eu quero aproveitar o projeto só para eu fazer uma colocação. Eu estive, no dia em que as pessoas dos bancos estiveram aqui nessa casa, eu estava de atestado de saúde. E muito me surpreendeu a colocação deles em relação a afirmarem que eles estão adequados ao ambiente, a banheiros públicos, ao público e à água. Isso não é verdade. Né? Eu fui em um banco, depois que eu voltei, e aquele banco só tem um banheiro
para cadeirante, para portador de necessidade, não tem o banheiro masculino e feminino e também não tem água. Então, assim, eu fiquei impressionada com a afirmação deles aqui. Né? Acho que, inclusive, vereador Paulinho, acho que nós, né, como Comissão de Direitos Humanos e Comissão de Direito do Consumidor, acho que a gente tem que fazer uma diligência nos bancos, porque eu fiquei impressionada com a coragem de algumas pessoas que estavam aqui representando o banco e que afirmaram que existe um local que nós sabemos que não existe. Senhor presidente, eu só tenho uma dúvida, o seguinte, embora pareça que esteja claro no projeto, então, sei lá, um comércio que já existe lá em Nova Viçosa, aqui como exemplo, e ele coloca lá um caixa eletrônico da Caixa Econômica do Banco do Brasil, então ele não está sujeito a ter que construir um banheiro, é isso? Obrigado. Senhores autores do projeto, quem dos autores, por gentileza, podem nos esclarecer, por favor? Vereador Geraldão, para o esclarecimento do projeto de lei. Senhor presidente, apesar, inclusive, do meu nome vir no primeiro nome na assinatura do projeto, na verdade, nem constando o nome do vereador João Josino, que é uma falha coletiva dessa casa, vamos dizer assim, primeira coisa que eu acho que tem que ser ressaltada aqui foi a sensibilidade do vereador e o potencial dele de ter pesquisado, recorrido aos anais dessa casa. Há tempos atrás houve uma lei que já tratava da questão e a percepção dele foi a mesma que da vereadora Marilange nesse momento. Só fazendo um contraponto, vereadora, é porque, na verdade, aqui não estiveram, muitas das vezes, a senhora mencionou o Banco Itaú, mas os demais bancos, pelo que a gente entendeu, todos cumpriam com a lei em suas agências centrais. Porém, quando esse atendimento é feito no campus universitário, em nenhum desses locais há, então, um banheiro adaptado e visivelmente apresentável àquele público. Confesso que, após começar a perceber um pouco mais essa questão, e aí colocada aqui a questão das lotéricas, eu vejo que as lotéricas é um ponto que eu não digo de se estabelecer através de colocar banheiros e oferecer água, por mais que é um serviço, né, que poderia também. Mas eu sinto que elas estão cada vez mais, mediante a demanda da nossa cidade, causando mais impacto no que se refere à acessibilidade. Qualquer uma das lotéricas que a gente tem, se passar, no momento como hoje, às 18 horas, a fila está ocupando mais a parte externa da lotérica do que propriamente a parte interna da lotérica. Então, esse projeto me fez até já começar a pensar, e aí já compartilhando com os senhores, algumas medidas compensatórias em relação a essa ocupação, porque hoje em dia existe aquela lei que é para os barzinhos, e não estou aqui defendendo barzinhos, mas pegando o gancho, que oportuniza o comerciante de barzinho a usar a parte da sua calçada e por aí vai, e em contrapartida ele tem que pagar pela utilização desse espaço. De repente, eu acho que é um caminho que o município, até no intuito de arrecadar mais, começar a pensar em alguma compensação, porque as portas das lotéricas são de difícil acessibilidade e sem contar que está havendo um rendimento maior do que o próprio espaço que o estabelecimento tem, fazendo valer, então, o bem-estar de todos. A gente também tem que pensar nessa questão. Enfatizo mais uma vez que aqui a gente está mais focado nas agências lá do campus universitário. Me parece que no centro apenas uma agência realmente não tem discriminado, mas que a gente também pode vir a pensar em algumas possibilidades relacionadas às lotéricas que já fazem um serviço quase que de banco hoje em nossa cidade. E, para não deixar de ser injusto, reforçar o nome do João Josino nessa proposição, e a sensibilidade foi ele que motivou a vinda dos gerentes aqui na casa, e ele, inclusive, é o primeiro autor, assim eu considero, desse projeto. Vereador, só concluindo, assim, realmente, assim, nas agências da UFV, eu quero até relatar, e eu gostaria de
estar aqui presente no dia para dizer, eu frequentei uma agência em janeiro, fiquei presa dentro do banheiro para portadores de necessidade que não tem luz. Quando eu entrei, a fechadura caiu e eu fiquei no escuro, desesperada, tentando abrir a porta. O pessoal, o guarda teve que vir abrir a porta. Eles me conduziram, porque aí eu não queria mais entrar naquele banheiro. Eles me conduziram para o banheiro de funcionários. Né? Então, realmente, essa é uma situação assim, eu passei por uma situação super constrangedora, porque eu tenho claustrofobia, eu quase arrebentei a porta do banheiro. Né? Então, são coisas assim, né, que no dia eu ainda falei para ela, falou, porque o banco não veio fazer a manutenção da porta. Sabe o que é a manutenção da porta? Um parafuso na fechadura. Sabe? Então, são coisas que realmente o usuário como portador, né, como portador de necessidade, ele estaria numa situação muito mais difícil que a minha. Gostaria de solicitar aos senhores vereadores Carlitos Alves, meio quilo, vereadora Marilange Pinto Coelho e vereadora Helder Cheirinho, que fizessem desta semana até na próxima terça-feira uma inspeção nas agências bancárias para verificar a questão da sinalização para o uso de banheiros, a verificação da disponibilidade de banheiros, a questão dos caixas para o atendimento dos portadores de necessidades especiais e deficientes, e nos trouxessem para a próxima reunião um relatório nessa condição. Presidente, os senhores vereadores, nos fazendo esse trabalho, poderia estar, inclusive, nos reorientando. E gostaria de solicitar à senhora vereadora, a senhora 16ª, que notificasse o Banco Bradesco, já que foi cientizado de forma nominal, aliás, verbal, sobre o cumprimento da lei aprovada nessa casa, que estabelece a obrigação da porta giratória nos bancos. Dessa vez enviando uma cópia da lei ao Banco Bradesco para que ele tome as providências de acordo com a lei. Vereador João de Josino. Pode falar daqui mesmo, né? Primeiro agradecer o Geraldo, né, pelas palavras dele a mim. E também, presidente, uma semana atrás eu tive no Bahamas fazendo uma compra. Aí eu fui procurar um banheiro, né? Para mim, estava com a barriga doendo, né? Aí o gerente me falou que lá tem os banheiros, mas tem uns 6 meses que está em reforma. Até pediu se eu quisesse usar o deles lá, que eu poderia usar. Eu acho que também não é fiscalizar só os bancos e as caixas econômicas, fiscalizar os mercados também, se eles também estão adequados dentro dessa lei. E o Geraldão questionou também das casas lotéricas. Algumas casas que eu vou, sempre tem o bebedouro, né? Mas também o espaço é muito pequeno e não tem como também, acho que, construir banheiro. Então fica um pouquinho meio difícil. Então deveria ter um espaço maior, né, para ser feito esses banheiros para quem fica ali meia hora, 1 hora na fila. E principalmente depois do carnaval, as filas ficaram muito grandes. Então fica também aqui meu agradecimento, né, ao Geraldo, e obrigado a todos. Senhores vereadores, senhora vereadora, projeto de lei em... Vereador Geraldinho? Pois não, vereador, Vossa Excelência tem somente uma colocação. Dúvida, quando ele coloca postos de atendimento, para mim, qualquer uma agência bancária que esteja interligada a qualquer banco é um posto de atendimento. Só essa pergunta, o que é um posto de atendimento? Tecnicamente, eu posso estar falando uma bobeira, né, mas vamos partir do princípio que foi o entendimento aqui. Posto de atendimento o Banco do Brasil da UFV é um posto de atendimento,
O Itaú lá não é uma agência bancária, é um posto de atendimento. Agora o senhor vem aí alertando, acho que até o que o próprio vereador Marcos Nunes falou, se a gente não estaria nesse bojo de redação, incluindo também pequenos estabelecimentos que não têm como finalidade específica, né, o atendimento ao cliente. Eu acho, que colocar na redação casas lotéricas, eu acho que ficaria perfeito. Agora, por exemplo, tem muitos mercados que tem o caixa fácil da Caixa Econômica, e não é um posto de atendimento. Mas ele não está incluindo a casa lotérica, a questão é essa. Senhor presidente, só dentro do que o Geraldinho está falando, aquele Pague Fácil do Banco do Brasil, aqui, é o quê? Do lado aqui do Itaú. Na verdade, é aquilo que a gente chama de franchise, né? Então, é uma franquia, onde alguém explora, por sua responsabilidade própria, um serviço oferecido pelo banco. É uma relação que existe contratual entre o banco e um particular. Então não se enquadra nessa classificação? Não, nesse caso não. Os pagues fáceis que funcionam em nome dos bancos, eles são franquias, na verdade. E a casa lotérica? Não, a casa lotérica já está instituída dentro do próprio ordenamento da Caixa Econômica Federal. Existe a questão das caixas, das casas lotéricas, que quando iniciaram-se com o princípio único e exclusivo da venda de bilhetes da Loteria Federal, depois a Mega Sena e assim por diante. Depois foram prestando esses serviços também na forma de franquia, mas não são postos de atendimento de acordo com a legislação que estabelece o funcionamento dessa instituição. Até porque, senhor presidente, se fosse, precisaríamos também exigir que as casas lotéricas tivessem portas giratórias. Sim, inclusive funciona por conta e risco do proprietário. Existe uma série de exigências que a pessoa que vai abrir uma franquia dessas, ela tem que cumprir. Não sai tão barato quanto se pensa, não. Diferentemente do caso do vereador Edenilson, que tem um caixa eletrônico e tem uma autorização para receber algum tipo de conta, né, vereador, que são autorizadas pelo Banco Central. Senhor presidente, só um segundo. Eu sugeriria também aos autores do projeto que incluísse Correios. A solicitação do vereador que os Correios se enquadrem dentro também, já que funcionam como postos bancários. Que existe banco. O Correio, a própria empresa faz a publicidade do Banco Postal. Chama-se Banco Postal. A própria denominação ou a personalidade contratual ou jurídica está assim. Senhores vereadores, senhora vereadora, projeto de lei em votação. Vereadores permaneçam como encontram os que são favoráveis ao projeto de lei. Projeto de lei aprovado. Senhores vereadores, gostaria de solicitar, nesse instante, que façamos o encerramento para depois retornarmos os trabalhos. O vereador Marcos Nunes tem feito uma cobrança com relação ao cumprimento do regimento interno, mas são 9h11, ou nós vamos voltar à palavra livre, para depois fazer as extraordinárias. Está na pauta das reuniões extraordinárias o projeto de decreto legislativo conferindo a honraria ao Dia Internacional da Mulher, o projeto de lei número 04, que dispõe sobre o regime próprio de previdência dos servidores do município, o projeto de lei número 06, que declara de utilidade pública a comunidade terapêutica Divina Providência,
e o projeto de lei número 098, abrindo crédito especial ao orçamento para aquisição de trator e carreta pelo programa Prodesa, Ministério da Agricultura, Pecuária, também na pauta. Então, senhor vereador Marcos Nunes. Ok, eu só não entendi por que os outros dois projetos entraram nesse regime de urgência. O 098, tudo bem, que foi o prefeito que sugeriu, mas, por exemplo, do IPREV, senhor presidente. O projeto do IPREV, senhora 16ª, cadê o projeto do IPREV? Ele passa Tá pela comissão, não tem pedido de urgência, não. Na verdade, o projeto de complementação, de aumento da alíquota de contribuição, realmente está deixando o caixa do IPREV em situação difícil. Ele retroage. Eu só não entendi porque está pedindo de urgência, realmente não. Mas tudo bem. Senhores vereadores, podemos fazer? Senhores vereadores são favoráveis? Não, eu não entendi. O senhor falou que retroage? Não existe recurso para esse projeto ser retroativo, não. Eu me confundi. O que retroage é o do que tem da comissão de licitação. Que, na verdade, tanto a Prefeitura, quanto a Câmara, quanto o IPREV, o SA e o IMAS vão ter que contribuir mais com o caixa da Previdência. Então, nós temos que autorizar. O caixa da Previdência já não anda em boa situação. Então, a necessidade que haja essa autorização. Senhores vereadores, com a aquiescência do plenário, dou por encerrada a reunião ordinária e passo para a reunião extraordinária para a discussão dos projetos de lei. Senhor vereador secretário Lidson Lenner. De acordo, senhor presidente. Temos agora o decreto legislativo 002/2014, que confere honrarias alusivas ao Dia Internacional da Mulher. Gostaria, senhor presidente, de ler o nome. Por gentileza, quem serão as homenageadas? Sim, senhor. Ana Maria Galvão Cândido, Ana Maria Nogueira de Rezende. O vereador também, né, senhor presidente? Fica até melhor. O vereador que está propondo homenagem. Bom. Vereador Helder, Ana Maria Galvão Cândido, Dr. Sérgio, Ana Maria Nogueira de Rezende, Geraldinho, Cristina Fontes Araújo Viana, Luiz Eduardo, Dilza Rodrigues de Paula Lana, Marilange, Herta Aparecida Duarte, Geraldão, Lourdes Helena da Silva, Sávio, Maria das Graças Soares Floresta, Lidson, Maria de Lourdes Freitas, Paulinho Brasília, Maria Helena Gonzaga Pena, Alexandre Valente, Maria Senhora da Silva Matos, Idelmino, Rita de Cássia Pereira Farias, João de Josino, Nilma Gomes Said, né? Edenilson, Raquel de Oliveira Freitas, Marcos Nunes, Rosimeire Queiroz de Lisboa e Carlitos Terezinha da Silva Fernandes. Decreto legislativo em primeira e única votação. Senhor presidente, em relação a isso, eu sei que é desejo do senhor, e isso foi colocado, inclusive, no ano passado, de fazer uma mudança em relação a esse dia, de não ser colocado como o Dia Internacional da Mulher, e sim o título de mulher cidadã. Então, queria pedir, né, já que esse é um desejo do senhor, que esse projeto possa vir para terça-feira que vem. Em verdade, a vereadora Marilange está fazendo uma sugestão que nessa data comemorativa, ou nesse mês, nós instituíssemos dentro da comemoração ao Dia Internacional da Mulher a medalha Mulher Cidadã, ou Mérito Mulher Cidadã, que seria também uma medalha para as nossas homenageadas.
com certeza estarei solicitando aos senhores das comissões permanentes que façam a análise do projeto de resolução. Senhores vereadores, decreto legislativo em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto de decreto aprovado em única votação. Próximo projeto, senhor vereador. Projeto de lei 004/2014. Autoria do senhor prefeito municipal. É o projeto do IPREV, senhor presidente. Altera a lei complementar 1511, de 19 de novembro de 2002, que dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos servidores do município de Viçosa, Minas Gerais, e da outras providências. Por favor, senhor secretário, o projeto está em que votação? Primeira votação, senhor presidente. Senhores vereadores, em discussão. Em votação, pois não, vereador? Vereador Marcos Nunes, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos e todas que nos assistem, nos ouvem. É o seguinte, senhor presidente, eu trago a dúvida na questão desse projeto, porque eu penso o seguinte, eu não tive a oportunidade de discutir melhor a questão da votação de urgência, mas eu estou preocupado. Eu gostaria que nós, vereadores, ou que essa casa, soubesse um pouco mais do que se trata esse projeto, entendeu? De certa maneira, nós estamos votando um pouco no escuro, tá certo? As questões do IPREV são complexas. Se eu não me engano, esse projeto teve aqui o final do ano passado e foi muito rápido, e por isso nós não votamos. E eu acho que, de novo, a gente está votando o projeto com muita rapidez, né? Então, assim, eu não sei nem se eu vou dizer corretamente aqui, de repente até a Rosângela, que tem mais experiência do que eu, pode nos corrigir, mas houve um determinado momento que foi criado o IPREV. Naquele momento que foi criado o IPREV, os servidores da Prefeitura Municipal de Viçosa, eles contribuíam para o INSS, para a Previdência Social normal. Esses servidores, eles são chamados de servidores atuais, né? Ou seja, eles passaram a contribuir a partir de um momento, mas o INSS não repassou para os cofres do IPREV a grana, vamos dizer assim, que eles contribuíram ao longo daquele tempo. Bom, e tem o funcionário que entrou num concurso, por exemplo, o ano passado, ou logo depois da criação do IPREV, que esses são os futuros, tá certo? Para os funcionários futuros, nós temos uma alíquota que, quando ele aposentar, vai cobrir normalmente a sua aposentadoria. Agora, o município acaba tendo um peso pelo fato do INSS não ter repassado esse dinheiro. Então, aquele servidor que tinha 20 anos quando foi criado o IPREV, ele contribuiu durante 20 anos com o INSS e contribuiu 10 anos com o IPREV. Então, na hora que ele for aposentar, o IPREV vai pagar a contribuição de 30 anos, enquanto, na verdade, ele contribuiu só 10. Isso gera um déficit, entendeu? E aí o IPREV fica jogando com aquelas questões todas. Bom, a proposta é que uma alíquota de 3, alguma coisa por cento, some-se ao 16 e alguma coisa que o patronal já contribua para atingir os 20% da contribuição patronal. Então, o que vai acontecer os atuais vão passar a contribuir 20%, aliás, é isso, os atuais vão passar a contribuir, eles passarem não, né, gente? A prefeitura passa a contribuir para eles com 20%, e os futuros mantém ainda aquele 16 ponto alguma coisa por cento. A minha preocupação, senhor presidente, é o seguinte, eu acho que a questão da Previdência ela é uma política pública de suma importância, de especial importância. Aliás, uma grande conquista do povo brasileiro, sabe? Às vezes por aí a gente acha que o Brasil não presta, mas se você voltar 100 anos atrás, quando o cara não tinha previdência nenhuma e morria à míngua, isso é uma grande política que nós conquistamos, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social ou as caixas e prévio, como nós temos das autarquias e do serviço público. Então, a minha preocupação, eu gostaria, a verdade é essa, porque nós discutimos isso aqui na Comissão de Finanças e Orçamento, e eu desejava ainda que o IPREV viesse aqui, nos explicasse, até porque eu queria dar uma segurança maior para o IPREV, para ele não ter que ficar... Daqui a pouco o bicho pegou lá na frente e vai pedir uma nova alíquota. Essa alíquota, gente, querendo ou não, esse 3,75, isso tem um impacto para o município.
Parte desse dinheiro que podia ser usado na educação, na saúde, ou para tapar buraco de rua, a prefeitura vai colocar no cofre do IPREV. Nada contra, né? Um trabalhador privado, aliás, uma empresa privada contribui 22%, né? Até 26%, mas 22% em média. Então, assim, eu não sei. Trago aqui a minha preocupação, por isso é que aquele incômodo de por que veio para ser urgente, etc. Porque eu queria, tipo assim, que o IPREV sentasse aqui com a gente e dissesse, não, isso aqui resolve o nosso problema, sabe? Nós não vamos pensar nisso nos próximos 15 anos. Vereador. Ou, não, nós queremos uma alíquota com 1% a mais para ir para, ao invés de 20, 21, ou o outro atuarial ir mais 0,5%, para até o município ver se ele tem gordura, vamos dizer assim, ou reserva para fazer isso, para a gente garantir a aposentadoria do servidor. O servidor já não ganha bem, que quando com cargo comissionado, que não incorpora no seu salário, mas ele está acostumado a viver daquele dinheiro, não está na sua previdência, enfim. Eu acho que é uma política, sabe, gente, que a gente tem que cuidar para que o servidor esteja realmente garantido. Pois não, Lídio? O senhor tem notícia se existe alguma ação do IPREV contra o INSS para recuperar esse valor? Existe. Se eu não me engano, existe. É isso. A 16ª. A Rosângela foi da diretoria do IPREV e ela conhece bem essa situação. Pois não, já o tempo acabou, senhor presidente, mas... Apesar do tempo ter acabado, não, só quero dizer o seguinte, que o vereador Marcos Nunes, como presidente da Comissão de Finanças, ele fez aí uma série de observações que eu acho que são de valor, que são importantes. Eu acho que ouvir, então, o IPREV dentro dessas considerações é de fundamental importância. Eu acho que nós não temos, então, condição de votar isso hoje. A gente tem que esclarecer. Isso seria minha sugestão. E outra coisa, está em jogo também é o percentual na contribuição patronal, né, Marcos? A patronal, esse é outro ponto, né? Rosângela, a Rosângela tem uma preocupação, porque, por exemplo, o pedido de urgência é exatamente para resolver isso. Eu sei que há um déficit, Rosângela, mas eu sinceramente, nós estamos votando no escuro, gente. Aqueles vereadores que se sentem tranquilos quanto a isso, então votem. Mas eu acho que nem que gaste mais 15 dias, Rosângela, ou mais um mês, e a gente vote em regime de urgência depois, eu acho que seria muito interessante que o IPREV mostre... Esse negócio é complicado, gente, sabe? Uma parte, Marcos, rapidamente. Pois não. Poderíamos chamar, então, o pessoal do IPREV aqui para dar uma explicação mais detalhada sobre isso. Que a gente faça isso o mais urgente possível, Rosângela. Senhores vereadores... Deixa eu sentar, viu, senhor presidente? Obrigado aí, desculpa. Eu solicito que a secretaria faça, em nome dessa casa, a convocação do IPREV para, na primeira parte da reunião ordinária da próxima terça-feira, apresente os cálculos, as projeções, a realidade atual e toda a situação fática e futura para a votação desse projeto com a devida segurança. Senhor presidente, eu acho, na verdade, assim, quem acompanhou a prestação de contas de todos os quadrimestres do IPREV, realmente a situação é muito mais preocupante do que ela realmente se coloca. Então, houve uma perda no ano passado em relação aos investimentos. Então, eu também acho que a gente tem que retomar com o IPREV se realmente é isso que eles estão pedindo de contrapartida, se é o que vai resolver a questão do IPREV há pelo menos 5 anos. Senhor vereador Geraldão, o senhor gostaria de se manifestar? Senhora vereadora Marilange, agradeço as considerações. E senhora representante do Departamento Legislativo, Rosângela Cardoso, por gentileza, em nome dessa casa, especialmente em nome da Comissão de Finanças, a senhora proceda à convocação do IPREV para a próxima reunião. O projeto está retirado de pauta da reunião extraordinária. Próximo projeto na pauta de extraordinárias. Projeto de Lei 612 de 2004, 006. Autores, vereadores Edenilson José Oliveira, Luiz Eduardo Figueiredo Salgado, Alexandre Valente Araújo e Paulo Roberto Cabral. Declara de utilidade pública a comunidade terapêutica Divina Providência.
gostaria de falar, presidente. Vereador Paulinho Brasília, para o uso da palavra. Senhor presidente. Pois não, vereador. É tudo que entrou para leitura, nós vamos estar votando. Senhoras e senhores, gostaria de pedir aos companheiros uma atenção especial para esse projeto, porque é um sonho, né, que deverá estar sendo realizado em breve, e temos aqui a presença do Caetano, um dos idealizadores e o idealizador desse sonho que Viçosa está recebendo, que é essa comunidade terapêutica Divina Providência, que ela vai realmente, não digo solucionar, mas abrandar um pouco o problema de álcool e droga de nossas mulheres. Gostaria que olhassem com carinho. Está quase pronto, né, Caetano? E aí alguns ajustes, algumas coisas, e é um trabalho árduo. Já viajaram para Guaratinguetá? Ainda não, né? Dia 21. Estão viajando para São Paulo, na cidade de Guaratinguetá, onde há uma comunidade terapêutica no mesmo molde e de referência. E lá eles vão fazer um workshop para trazer essa referência para Viçosa, e temos certeza que em pouco tempo nós teremos aí um respaldo e uma atuação muito importante e significativa. Marcos Nunes. Só parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa no projeto. Eu não tenho dados, mas a gente sabe que é um grande problema a questão da drogadição, ou, né, vício da droga, em relação à questão das mulheres, né? Estamos comemorando no dia 8 aí, então parabenizar, eu acho que a gente precisava, é dificílimo, né? Eu lembro, acompanhava um pouco mais a assistência social, às vezes uma casa que você pudesse internar uma pessoa ficava a mais de 800 quilômetros de Viçosa. Então, sim, parabéns aí pela autoria do projeto, eu acho que vai ser de muita valia, não só para nós, mas para a nossa região. Obrigado. Ao mesmo tempo, parabenizar e agradecer, né, Caetano, tenho certeza que você vai me permitir, a Prefeitura de Viçosa por ter cedido o espaço da Escola da Piúna para que pudesse ser feita toda a reforma neste contexto. Muito obrigado, senhor presidente. Verdade, fazendo justiça a todos que estão participando, mas o vereador Edenilson protocolizou esse projeto desde o final do ano passado, sendo ele o autor desse projeto de lei. E, recentemente, quando fazíamos uma visita à comunidade, juntamente com o presidente, o Caetano Saraiva, uma comunidade terapêutica católica estava com um grupo de evangélicos construindo um muro a toque de caixa. Aí eu disse, quando Deus é maior, não há obra e não há nada que resista à abertura de caminhos. Achei fantástica aquela colocação naquele momento. Lógico que eram pessoas trabalhando, mas a forma que eles estão trabalhando, uma coisa assim, realmente providência de Deus. Senhores vereadores, projeto de lei com a palavra o autor, vereador Edenilson José. Boa noite, senhor presidente, no qual cumprimento a mesa, colegas vereadores, público presente, imprensa local, meu boa noite. Bom, de suma importância, como já foi colocado aqui pelo Paulinho, né, com a parte aí do Marcos Nunes, com o senhor presidente falando aí da comunidade terapêutica Divina Providência, né, para mulheres dependentes químicas. Isso a gente vê, realmente a situação é complicada, pelo menos lá em São José do Triunfo, nós passamos por um problema grande com o que se respeita a mulheres dependentes químicas, e aí vem, aí, quem sabe, um resgate, algo realmente eficaz dentro do nosso município. Queria colocar que essa Divina Providência, nessa casa, já existia antes na comunidade. Eu coloquei aqui na cidade, deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas colocações aqui.
Porto Firme, onde o Mauro, que está ali, era o presidente, na verdade, e parabenizar você, Mauro, ao Caetano, né, que sempre esteve aí na luta por essa comunidade terapêutica. O Mauro, quando me procurou para trazer esse projeto para casa, ele, nas melhores das intenções, onde não deu certo lá, e trouxe para aqui, para que vai ser feito lá na Piúna, como o Paulinho Brasília colocou, para atender de 45 a 50 mulheres dependentes químicas. Então, nós temos aí uma previsão para maio, para estar inaugurando essa casa aí, essa comunidade terapêutica. Então, fica os meus parabéns. O que o Mauro colocou para mim entre abril e maio, né? Fica os meus parabéns, só um minutinho, Geraldinho, a todos envolvidos nesse projeto grandioso, audacioso, e que, se Deus quiser, vai dar certo. Parabéns a você também, Mauro, pelo empenho, né, e a sua competência em estar trazendo esse projeto para a Câmara Municipal de Viçosa. Pois não, Geraldinho? No mais, vereador, parabenizar a Vossa Senhoria e os demais também, que são pessoas assim que se modificam, ajudam outras pessoas que necessitam, né? E como eu trouxe aqui o Bill, né, veio aqui no primeiro momento, uma coisa simples talvez vai trazer benefício para a comunidade. É um exemplo que eu estou dando aqui. Parabéns para a Vossa Senhoria e os demais também, os que estão motivados para trazer o bem para a sociedade. Valeu. Vereador, rapidamente, parabenizar o senhor, parabenizar o Mauro, Caetano, pela iniciativa. Também me unir aos outros colegas e parabenizar pela excelente iniciativa, que vai agregar bastante e com um cunho social fundamental nessa questão do tratamento aos usuários de drogas. E ao público feminino, que é uma demanda grande das comunidades terapêuticas, a maioria delas atende ao público masculino. Então, essa comunidade que vai atender o público feminino vai cobrir, vai atender uma demanda muito grande. Parabéns aos responsáveis pela ação. Parabéns. E só para complementar, nós temos lá em São José do Triunfo uma igreja evangélica que está nos moldes da comunidade terapêutica que está sendo implantada no nosso município, já tem um local e eles estão querendo fazer uma paralelo para os masculinos, entendeu? Para pessoas do sexo masculino. Então, assim, é de suma importância o quanto eles estão vendo realmente acontecer, e, se Deus quiser, um breve tempo, aí, um rápido tempo, talvez seria isso, talvez até no fim do ano nós teríamos aí 2 comunidades, talvez, obviamente, com nomes diferentes, mas uma para atender as mulheres e uma para atender os homens. A gente fica muito feliz, né, uma vez que a gente sabe aí as dificuldades que nós temos aí com respeito às drogas e álcool no nosso município. Boa noite. Vereador Doutor Xandinho do Amoras. Eita. Não, essa bagunça não foi eu quem fiz, foi você quem fez. Então, eu fui convidado a participar, para assinar seu projeto. Quem me convidou foi o vereador Edenilson, e o nome do Paulinho também está vinculado, do Mauro, do Caetano. Esse projeto, ele está desde o ano passado aqui na casa, o Mauro sempre vindo aqui com muita frequência, pedindo que juntasse a documentação, sempre em contato com o Edenilson. Então, eu já tinha ouvido falar sobre o Caetano também, mas não o conhecia. O conheci de viso, hoje só o cumprimentei agora de relance. Esse projeto é de extrema importância. Eu peço aos senhores que votem favorável. Por quê? Todas as semanas, praticamente, a gente pega nos jornais, fora preso fulano, beltrano, cicrano, tráfico de drogas. O índice de homens no tráfico de droga é muito grande. Em tese, acha-se que tem muito mais homens que mulheres. Ocorre que, quando chega no presídio, aqui de Viçosa, não tem tantas mulheres. Só que os homens, eles comandam o tráfico de droga, e quando esse cidadão vai preso, normalmente ficam as companheiras. Companheiras, esposas, às vezes filhas. Então, o índice de criminalidade com tráfico de drogas, até mesmo com dependência, tem crescido muito no âmbito feminino também. E, às vezes, eles têm uma estrutura que essa pessoa só comanda o tráfico. Mas muitos, eles não são, digamos que, tão somente empreendedor. Eles não estão somente
administra o tráfego e acaba usando. Então, a cada dia que passa, temos um crescimento de mulheres e que não há clínicas especializadas em mulheres. Viçosa, com certeza, está saindo na frente de muitas cidades e até, não sei se tem clínica, existe clínica de mulheres no estado de Minas, porque somente 4 clínicas de mulheres. E masculinas tem quantas? Tem várias, né, de masculino. E feminino não tem. Então, é de extrema importância. Parabéns aos senhores. Conte sempre conosco. O que pudermos ajudar, estamos aí. Boa noite. Muito obrigado. Vereador Lidson Lene. Peço licença para pronunciar daqui mesmo, senhor presidente. Pois não, vereador. Serei breve. Também não posso deixar de parabenizar toda a diretoria da Comunidade Terapêutica Divina Providência, também o Conselho Fiscal, os doadores, né, que é de grande importância para entidades como essa. E um projeto de declaração de utilidade pública é um projeto simples, porém de grande importância, porque através dessa declaração de utilidade pública é que se consegue também recursos estaduais, federais, até mesmo municipais, né? Então, de grande importância, mais uma vez, parabenizar todos os envolvidos, aqui representado pelo Mauro e pelo Caetano, né? E parabenizar os autores do projeto. Senhores vereadores e senhora vereadora, projeto de lei em primeira votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Próximo projeto da pauta, senhor vereador secretário. Projeto de lei 098/2013 em segunda votação. Abre crédito especial, orçamento vigente, para aquisição de trator e carreta. Programa Prodesa Mapa, Ministério da Agricultura. Projeto de lei em discussão. Projeto de lei para a votação dos senhores parlamentares. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei, vereador Alexandre, aprovado em segunda votação. Excelência, eu vou pedir a dispensa da terceira votação. Senhores vereadores, pedido de dispensa pelo presidente da comissão CCJ. Em discussão, em votação, pedido de dispensa aprovado e o projeto vai para as devidas correções, está aprovado. Encerro esta reunião extraordinária e, com a aquiescência dos senhores do plenário e da senhora vereadora, dou início à segunda reunião extraordinária para a discussão dos seguintes projetos. Senhora 16ª, por gentileza, a sua rapidez é realmente impressionante. Senhor vereador Lidson Lene. Sim, senhor presidente. Então, voltamos agora para a segunda votação. O projeto de lei 006/2014, que declara de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Divina Providência. Senhor Caetano, nós havíamos conversado no intervalo. O senhor deseja fazer uso do microfone para explicações? Senhores do plenário, eu gostaria de solicitar a licença dos senhores para que o senhor Caetano pudesse manifestar. Por favor, venha para o uso da tribuna. O senhor ter a oportunidade de, nesses 5 minutos, estar predispondo algumas colocações sobre a comunidade, que é de suma importância. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, e boa noite, demais presentes. É com grande satisfação que eu venho aqui falar para vocês sobre a Comunidade Terapêutica Divina Providência, que começou a funcionar em Porto Firme há mais de um ano, e tivemos grandes problemas. Fomos convidados para dirigir, para conseguíssemos fazer algo para que ela não fechasse. Chegamos à conclusão de que essa comunidade em Porto Firme ficava muito caro. Primeiro, não estava no ambiente adequado, e todos
as pessoas que nos ajudavam eram de Viçosa, então estava ficando caríssimo. Não tínhamos ajuda em Porto Firme. Fechamos em Porto Firme, transferimos as mulheres que estavam lá para Alegre e registramos em Viçosa. Procuramos a prefeitura, que queríamos abrir imediatamente em Viçosa, mas não foi possível. Tivemos a oferta da Escola da Piúna, visitamos, gostamos, e já estamos lá hoje com o pátio fechado, com 250 metros de muro, de 2,5 metros de altura, com recurso da comunidade de Viçosa. Todo o recurso que gastamos foi com a ajuda de pessoas de Viçosa. Continuamos a luta, estamos na luta. Hoje, com o muro terminado, entramos agora no prédio e vamos fazer as modificações internas. Estão fazendo um refeitório e uma cozinha mais adequada. O nosso espaço lá na comunidade terapêutica, o espaço físico, o espaço externo é de 11 mil metros quadrados. Ela tem um potencial muito grande para se expandir, para fazer futuramente um outro pátio, um outro pavilhão, né, para que tenha um melhor tratamento. Hoje, essa comunidade nós devemos começar em abril, se Deus quiser. Nós estamos lutando, gente, com tudo enquanto é dificuldade que vocês possam imaginar. Paulinho Brasília é a testemunha que foi o primeiro que me deu apoio aqui em Viçosa, nessa parte. Consegui os primeiros trocados no programa dele para a compra dos blocos e, consequentemente, para a compra dos outros materiais. E assim vamos. Hoje, praticamente, não temos dívida, porque a obra ficava em R$70 mil, hoje eu preciso de R$15 mil para terminar a obra. Não tenho recurso. Tenho o nome de várias pessoas que eu vou procurar e correr o Pires para que eu consiga esse dinheiro e terminar a obra. Mas tem fé em Deus que nós vamos chegar lá, vamos terminar e conto com o apoio de vocês em todos os sentidos, porque só mostrando as pessoas de Viçosa, por autoridades como são vocês, que nós vamos ter mais acesso a esses recursos. Até hoje não tivemos dificuldades, mas o trabalho é árduo. E vamos chegar lá. Vamos trabalhar com voluntários, vamos ter que contratar 3 monitoras e uma coordenadora para trabalhar 24 horas na comunidade. Aí, a respeito de lei trabalhista, vai ser por conta do nosso contador. Tá certo? Eu quero, então, mostrar... E aí, esse é um raio-x, mais ou menos, da comunidade terapêutica. Eu quero agradecer o presidente que nos visitou, nos apoiou, né, e está dando esse apoio. Agora, com esse apoio de todos vocês, do Edenilson, né, que entrou com o projeto, que mostrou a boa vontade. Eu quero te agradecer, Edenilson, porque nós precisamos demais desse início, desse documento, para que possamos fazer jus a recursos do governo estadual. E nós vamos para frente, vamos agora para a utilidade pública estadual, porque nós não podemos ficar só aqui. As nossas internas, muitas vezes elas não poderão ser tratadas, algumas não poderão ser tratadas lá. Nós vamos ter que fazer um intercâmbio com Guaratinguetá, um intercâmbio com outra comunidade. Entendeu? Era isso que eu queria te falar para vocês. E muito obrigado e que Deus lhe pague por tudo que vocês fez hoje por nós. Tá certo? Uma boa noite. Nós aqui agradecemos mais uma vez ao Caetano, ao Mauro e toda a comunidade terapêutica e com certeza a Câmara Municipal de Viçosa, acima de qualquer questão partidária, nós superamos essas questões para o bem da comunidade.
o vereador Paulinho Brasília no pontapé inicial, o vereador Edenilson, tenho certeza que outros vereadores presentes aqui estarão também, além desse trabalho, trazendo, através de seus deputados, através de suas representações, trazendo mais recursos para essa comunidade. Projeto de lei em segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto de lei aprovado em segunda votação. Excelência, vou pedir a dispensa da terceira votação, por gentileza. Vereador doutor Xandinho Amoras solicitando a dispensa da terceira votação. Com certeza o vereador Alexandre, no seu sorriso, ele vem trazendo sempre uma capacidade de convencimento. Pedido de dispensa em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda votação, dispensada a terceira. Voltamos para o uso da tribuna livre. Vereador Marcos Nunes, inscrito para o uso da tribuna. Inscritos Marcos Nunes, Lidson Lenner, meio quilo, e Alder Evangelista. Inscritos. Não é reinscritos, não. Boa noite, senhor presidente. Todo mundo querem falar. E aí? O que nós resolvemos aí, pessoal? Bom, quero dar uma boa noite a todos, né? Aqui hoje, nessa hora, vai pedir desculpa a quem fez uso da tribuna. A gente sempre valoriza muito aqui esse trabalho. Desejar aí um bom retorno ao senhor presidente. Parece que estava com um pequeno problema no primeiro expediente, mas que a saúde de Vossa Excelência esteja em dia. Desejo. Eu vou tratar de dois assuntos, tentarei ser breve. O primeiro deles, eu até quero pedir desculpa, porque eu acho que não sou eu a pessoa que teria que tratar, mas como o assunto não foi tratado aqui, é só dizer que na segunda-feira a gente ouviu, né? Quais vereadores estavam presentes, Marilândia? Me ajuda aí. Duas servidoras lá da fiscalização da prefeitura, que o vereador Sávio, na semana passada, fez aqui aquela denúncia, trouxe aqui a público aquela situação onde parece que um roubo de uma senha, né? Ou uso inadequado de uma senha. Só relatar para quem... Vereador Lidson, o senhor, o vereador Geraldão... Você? Eu e... Isso, e o vereador Sávio não pôde estar presente. Isso. Mas é o seguinte, as duas servidoras manifestaram, João José, né? Não, elas manifestaram um problema, né? Existe uma empresa que chama AGP, e para surpresa das servidoras... a senha pessoal delas também serviam, digamos assim, para, no programa, abrir outros links para fazer modificações, né? E pediram que tomássemos providência, ou que o próprio executivo tomasse providência, porque se sentindo, assim, um tanto quanto inseguras, né, quanto a essa situação. Eu acho que foi uma reunião proveitosa, né? Isso já há denúncia crime, boletim de ocorrência, enfim... E a própria empresa já alterou também algumas situações. Mas elas nos relataram realidades bastante complexas em relação a isso. Vai usar a palavra, Marilândia? Senhor, só uma parte. Pois não. Inclusive, eu fiz um contato já com a secretária de governo e a empresa, a GP, ela vai fazer uma visita técnica de 3 dias em Viçosa em relação ao programa e vai ser aplicado aos funcionários um questionário, porque são eles que lidam diretamente com o programa para as alterações. Outro assunto que eu vou tratar é o seguinte. Semana passada eu fui convidado para uma reunião hoje às 15 horas com a secretária de governo, né? Secretária de governo, a senhora Sueli Sari, né? Coincidentemente a esposa do prefeito Celito Sari. Para minha surpresa, achei que fosse uma reunião da secretária com nós, vereadores. Inclusive, houve ausência de vários colegas lá, eu acho que justificado por não ter uma pauta da reunião, vários colegas não entenderam muito bem do que se tratava, a gente até falou isso lá, falou, olha,
Muita gente não apareceu porque não sabia direito o teor da reunião, mas, para minha surpresa, estavam vários secretários presentes, o senhor prefeito, né, o secretário de administração, o Luiz Mauro de Finanças, me ajudem aí, o procurador Carrara, o Wagner, né, enfim. Tinha o Zé Paulo. Zé Paulo Santana, o controlador, Ronaldo também, e nós tivemos lá uma reunião. Então, é o seguinte, há uma preocupação, pelo que eu entendi, há uma preocupação por parte da senhora secretária de governo para que o município retome, digamos assim, um caráter de diálogo, melhor dizendo, né? Estou engasgando, né, Mequilo? Mequilo está rindo de mim ali. Para que a ideia seria uma retomada de diálogo entre essa casa e o executivo, né? Então, assim, a gente deixou muito bem claro que essa casa nunca furtou o diálogo, né? Que ela critica quando precisa criticar, e muito pelo contrário, nós é que temos dificuldades enormes de atendimento de indicações e de pedido de documento. Mas, assim, eu quis pontuar isso aqui porque, de certa maneira, eu achei positiva a reunião, no sentido do executivo, na situação que está, porque está uma situação de insegurança jurídica, podem sair a qualquer momento, mas, assim, uma preocupação de vamos tocar o barco, não vamos deixar a cidade parar, não. Parece que há esse entendimento, e o que eu disse na reunião são coisas que eu sempre disse aqui a público, e tive a oportunidade de dizer, né, olhando para o senhor prefeito, né, das dificuldades realmente, da omissão dele, né, que ele fica lá, bom, que ele realmente não é o prefeito, as dificuldades que a nossa cidade tem, os problemas que nós estamos vivendo disso, a minha decepção, né, quanto ao fato de entender que nós temos um município que, se a gente não começar a mexer as pedrinhas agora para poder arrumar a casa, nós nunca vamos ter um município adequado, e que a minha decepção era no sentido de que eu esperava que essa administração fosse fazer isso e ela não está fazendo. Desculpa, né? Meu tempo foi embora, mas só para dizer, né, tinha mais 3 minutos para falar aqui, mas esses apartes nos atrapalham, eu não vou tomar mais tempo por causa de outros colegas, mas em outra oportunidade eu digo mais para vocês. Desculpa aí, viu, senhora presidenta em exercício. Sem Boa problema, noite, vereador, e, né, só complementando a sua fala, assim, eu já fiz isso no intervalo, mas quero fazer em público, parabenizar o senhor pela presença na reunião e pela forma com que o senhor se colocou, né? Isso eu fiz lá e quero fazer aqui em público. Para fazer uso da tribuna, o vereador e secretário dessa casa, Lidson Lehner. Senhora presidenta, eu agradeço, gostaria de passar para o próximo, já foi contemplado já na minha fala. Ok, para o uso da palavra, vereador Meio Quilo. Boa noite, senhora presidente, exercício, colegas vereadores, público presente, todos que nos veem através do meio de comunicação. Eu queria agradecer quem usou a palavra livre, sou Vitor Viviano, o Muriaé. O Muriaé está certíssimo, tadinho, mas o nosso município, do jeito que está indo, ele vai ficar só decepcionado com ele, que a administração nossa ainda, eu considero ela péssima. Péssima mesmo, eu falo isso de coração puro. O município está mal administrado, o secretário não está sabendo o que faz. Aconteceu um caso essa semana comigo que eu fiquei muito chateado. Minhas meninas andam de transporte escolar, eu pago. O município legalizou os transportes. Então, todos do onde vão têm que andar dentro da lei. Inclusive, fazer vistoria, salvo engano, a cada 6 meses nas suas vans. Aí, a Secretaria de Trânsito manda para mim lá em casa, eu como cidadão comum, uma cartilha falando para me fiscalizar a van, para mim olhar se as vans estão andando correto, se está dentro da lei. 2 dias depois, vem um que está dentro da lei, que transporta minhas filhas, e fala, mas tem um clandestino, nós denunciamos, protocolamos lá a denúncia, e a Secretaria de Trânsito não fez nada. Então, umas coisas que doem muito, entendeu? Então, vou falar com vocês a verdade, eu quero vir aqui na plenária e agradecer a administração atual, dela está funcionando bem, mas hoje eu não agradeço, não. Outro assunto que eu quero falar aqui é sobre a urbanização do Paraíso. No ano passado, eu fui contra a urbanização do Paraíso, no extremo, votamos contra, entendeu? Só que hoje, eu já estou com a ideia começando a mudar, porque não dá mais para ver a maneira que está sendo urbanizado o Paraíso de qualquer maneira, mesmo sendo urbano, sendo um perímetro
como é que fala? Rural, né? O que está acontecendo hoje? Lá está asfaltando os morros, está destruindo tudo. Vou botar umas fotos para vocês verem. Se as fotos saírem aí, né? Aí, esse é um bairro novo, é um dos bairros novos, são vários, tá? Aí, ó, tá jogando terra em nascentes, tá loteando de qualquer maneira, inclusive pavimentação asfalto, na urbanização passada não ia ter, aí já tá tendo. Mostra outras fotos, fazer um favor. Olha a área de desaterro, feito de qualquer maneira, clandestinamente, inclusive o asfalto lá. Essa é outra área. Tem um local aí que tem uma nascente que já tem terra dentro dessa nascente. Isso me deixa chateado. O que acontece com isso? Ou nós urbanizamos e fiscalizamos, ou vai acabar com tudo de qualquer maneira. Porque as leis brasileiras não estão valendo de nada. Ninguém está tomando providência nenhuma. O poder nosso de denunciar isso aí só se fosse urbano. Entendeu? Igual aconteceu, não tem nenhum assunto a ver com o outro, um caso do SAI com as proteções da nascente de São Bartolomeu. Fizeram aquela bagunça danada lá, puseram placa por todo lado, não protegeram nenhuma nascente, ainda faltou, ainda consumiram mais de 100 mil reais, que ninguém sabe onde está. Isso que eu fico doente. Então hoje, se a urbanização do Paraíso vir para essa casa, eu vou pensar muito em não votar a favor, porque estou urbanizando de qualquer maneira, entendeu? E nós não temos poder legislar em cima disso, olhar o que está acontecendo. Então isso está virando uma bagunça. E outra coisa, isso é partes, tá? Isso é partes. Tem outras áreas aí ainda, que eu não trouxe mais foto dela. Boa noite para todos. Para o uso da palavra, vereador Helder Evangelista. Tem algum microfone ligado ou... Boa noite, senhor presidente de exercício, meus nobres colegas, público presente e os que nos assistem aí pela internet. Vou ser breve aqui, só para comunicar aos nobres colegas que nós já temos contratado aí o estagiário de engenharia, tá, João? Uma reivindicação sua aqui, então já está aí para poder atender aos vereadores, ok? E eu queria dar os parabéns às escolas de samba, né, que fizeram o Carnaval de Viçosa, apesar de que o jornal Tribuna fez um comentário de que o Carnaval de Viçosa continuou mesmo. Eu não concordo, Geraldão, porque com o pouco recurso que foi passado para as escolas, elas deram um verdadeiro show na avenida. Na minha opinião, o Carnaval em Viçosa, igual eu disse aqui, pelas dificuldades que tem, que se encontra, está de parabéns. A maioria das escolas se empenhou, tá? Mostrou bonito, a Turunas, inclusive aquela criança lá que matou a pau, eu queria saber o nome dela, isso, sambou muito, deu um showzaço na avenida. Então, só isso, eu queria parabenizar a todos. Só fazer uma parte aqui para os colegas que não tiveram oportunidade de ver, entender quando fala assim crianças, e aí a gente tem até liberdade para falar, porque a gente é da classe também, vamos dizer assim. Turunas levou 2 gordinhos, uma menina e um menino, bem gordinhos mesmo, perfil do Geração Saúde, mas que deram um show na avenida lá, assim, surpreendeu qualquer passista, até de Escola do Rio mesmo, foi um negócio diferente. Eles estão de parabéns, que mataram realmente a pau. Eu só queria dizer isso aí. E eu continuo com a minha crítica contra o jornal, Geraldão. Porque eu acho que o jornal, ele continua o mesmo carnaval. Eu acho um pouquinho complicado, pelos anos anteriores, né, que não haviam... para te falar a verdade, o Carnaval de Viçosa estava acabando. Então, acho que agora, com a Liga, com o empenho da Liga, com o empenho do Geraldão aí, vamos resgatar o Carnaval como era antigamente aqui e que seja bem melhor. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, vereador. Para o uso da palavra, vereador Geraldão. Vai ainda, vereador.
Senhora presidente, agradecer inclusive aí por abrir já o tempo regimental, passando um minutinho. Vou ser bem breve mesmo, era uma saudação inclusive àqueles que usaram da tribuna, e demonstrava-se ali que o nosso encontro de hoje, no seu primeiro expediente, seria realmente focado na questão da juventude. Me apeguei a algumas falas daqueles que passaram pela tribuna, e o senhor Vitor Bibiano veio colocando da presença divina. A gente sabe que o Estado é laico, que esse não é um espaço de se propagar nenhuma religião, seja ela qual for, mas tem hora que a figura de Deus, acho que sobrepõe a qualquer religião, ela é acima disso tudo. E ele trouxe essa questão que, conciliando, vou fazer meio como o colega Geraldinho, colega Xará, conciliando com a fala na sequência do Denivaldo, que vem com todo o seu voluntariado, com todo o seu amor ao futebol, ao esporte. E aí o Denivaldo vai e fala que não é prioridade o pedido dele. Eu discordo com ele, eu acho que é prioridade sim. A gente tem uma série de prioridades, é lógico que tem buraco em rua, tem problemas na saúde, mas quando a gente trata do esporte, a gente vai até esvaziar com toda a torcida, até nesse sentido, a própria casa terapêutica que a gente hoje votou e aprovou. É através do esporte, através do envolvimento dessas pessoas, principalmente da periferia, com coisas boas, como esporte, cultura, e principalmente com exemplos positivos, que é o do Bill, né? Que é um cara que não está aí pelo dinheiro, está aí para movimentar os meninos da comunidade, é que realmente as coisas vão para frente. E aí chegava o senhor Jesus Quirino, que falou aquele belo discurso e tal, realmente belo discurso, e ele entra na questão da segurança. Entre os vários pontos negativos que ele cita da segurança pública, que também vai ser resolvida através da prática esportiva, através de um exemplo positivo na comunidade. Então, assim, é mais saudar aqueles que passaram por essa tribuna, até mesmo pelo passar das horas. Na semana que vem a gente fala um pouco do Carnaval. E boa noite a todos, né? Até terça que vem, se Deus quiser. Vamos trabalhar, que agora passou o Carnaval, bola para frente. Com a palavra, vereadora Marilange. A última inscrita da noite. Boa noite a todos, que eu ainda não saudei. Eu venho aqui na tribuna, como não poderia deixar de ser, venho falar sobre a questão do Dia da Mulher, né, o Dia Internacional da Mulher. Com certeza, nós temos claro, né, pela classe, que nós temos que considerar esse dia realmente como dia de luta, poucos avanços. Quando nós instalamos aqui a Procuradoria Especial da Mulher, a gente imaginou, e acho que o vereador Alexandre comunga comigo disso, que nós faríamos um trabalho aberto em relação à Procuradoria Especial da Mulher. E o que nós recebemos aqui de demanda são demandas muito complicadas, né, de pessoas, de mulheres que ainda passam por situação de violência doméstica, de violência psicológica, e o que é pior, né, com o total medo de fazer denúncia por ter que voltar para dentro de casa, que é a situação mais séria. Né, elas passando por uma situação de violência, mas que sabe também que se for até o quartel, se for levar a situação à frente, elas não têm para onde ir, com elas e os filhos delas. Então, hoje, né, completou ano passado 80 anos da mulher, do direito ao voto da mulher, e esse é um dos direitos adquiridos, mas nós sabemos que, de fato, muitas outras questões em relação à mulher ainda precisa haver, né, e acontecer, de fato, muitos avanços. A gente não tem dúvida o quanto as mulheres que sofrem violência se sentem fragilizadas, né? Então, acho que, mesmo quando fica aqui a aprovação da casa aí da terapêutica, com certeza muitas dessas mulheres que vão para o caminho das drogas e, né, para esses caminhos, é exatamente até também pela dificuldade de se posicionar na sociedade. Então, enquanto
mulher, né, e única mulher nessa casa, e não só nessa casa, mas também somos só 9,2% de mulheres na política do país, nós temos claro que muito há de se lutar. O 8 de março ele tem mesmo que ser considerado como um dia de luta para que haja realmente avanços. Os índices de 2013 nos provam que não houve grandes avanços em relação à agressão e hoje, comprovadamente, 10 mulheres, a cada dia, 10 mulheres sofrem algum tipo de violência. Sem contar que, nos últimos 30 anos, 91 mil mulheres morreram em situação de homicídios. Então, espero realmente que daqui 50 anos estejam aqui outras mulheres vencendo realmente as questões das lutas, mas ainda esse não é o momento. Só para relembrar aos senhores, de acordo com o projeto aprovado, nós precisamos do contato telefônico das mulheres amanhã, sem falta, porque nós precisamos de fazer um contato telefônico com elas. Obrigada, boa noite. Vereador Paulinho, Brasília. Senhores, não chega a ser uma denúncia, mas é uma preocupação, porque dia 1º de janeiro de 2015, todas as prefeituras do Brasil, elas vão ter que, obrigatoriamente, assumirem a iluminação pública. Então é o seguinte, o distrito de Cachoeirinha e alguns lugares são servidos pela Energisa e não pela CEMIG. E eu não sabia disso. Fiquei sabendo no meu programa de rádio esses dias agora, com os moradores de Cachoeirinha reclamando em relação a uma rua que tem lá, em cima do morro lá, Denilson, eu esqueci o nome daquela rua, O Flozino, isso. A rua está completamente escura, porque não tem a assistência da Energisa. Perfeito. Aí eu fiquei preocupado. E essa semana eu recebi a visita do presidente do Sindeletro, também no meu programa, para falar sobre este assunto, racionamento e tal. E ele achou estranho por que Cachoeirinha, fazendo parte de Viçosa, ela é atendida pela Energisa. Então, o que vai acontecer em 2015? Quem vai atender Cachoeirinha? Cataguases? Cachoeirinha faz parte de Viçosa, não de Cataguases. E aí, senhora presidente, eu iria pedir essa autorização ao presidente, a senhora, como é a presidente em exercício, eu gostaria que me autorizasse, de como presidente da Comissão de Direito do Consumidor, ir a Cataguases, a Energisa, tirar essa dúvida, porque realmente há uma preocupação. Quem vai atender Cachoeirinha e Cascalho, outras redondezas, zigue-zague? Pois não, Geraldão? É uma curiosidade. Sim. A conta que eles recebem é da Energisa? Energisa, é da Energisa. É porque minha mãe mora lá nessa rua, eu acho que é assim. É Energisa. Então, eu gostaria de saber esse detalhe. Quem realmente... A minha dúvida é quem vai atender Cachoeirinha, se é Viçosa ou se é Cataguases. Muito obrigado. Ok, vereador. Inclusive, eu acho que o vereador Marcos Nunes... Pois não, vereador Edelmino, o senhor já pode conduzir a tribuna. Eu acho que o vereador Marcos Nunes, eu não me lembro mais quem... Nós já fizemos parte dessa discussão aqui nessa casa no final do ano passado com o presidente, que é o Ricardo, da CEMIG, e ele realmente nos traz essa informação a partir de janeiro de 2015. Né? Então, assim, eu acho que uma das pessoas indicada também para a gente fazer um contato é com o próprio Ricardo, que já está nessa discussão também. Mas acho importante que, como presidente da Comissão de Direito do Consumidor, que o senhor, né, se realmente busque informações sobre o assunto. Pois não, vereador. Obrigado, vereadora Marilange. Desculpa eu adiantado da hora, né, mas é um assunto que eu acho que a gente tem que colocar em discussão, pelo menos levantar essa questão hoje, para isso ecoar durante a semana e a gente começar
a pensar, né, nos reais valores da atual administração e de que maneira a gente vai conduzir, né, a real situação do município, né, sem realmente tampar o sol com a peneira. Primeiramente, quero parabenizar o Marcos Nunes, né, pela ponderação, viu, vereador Marcos Nunes, em ir a essa reunião hoje do Executivo. Eu não pude ir em função de uma agenda que eu tinha, mandei uma correspondência, né, explicando o porquê da minha ausência, mas, sinceramente, se eu soubesse, né, que era novamente uma tentativa de diálogo, eu teria colocado que eu não iria. Eu não iria exatamente pelo fato de que diálogo é bilateral. E por quantas vezes foi tentado esse diálogo aqui nessa casa? N vezes. E toda vez que essa casa aqui solicitou documentos, ela não foi atendida. Toda vez que essa casa aqui fez indicação, ela não foi atendida. Então não existe diálogo unilateral, ele tem que ser bilateral, né? Então parabenizo o senhor Marcos Nunes por essa ponderação, porque eu, sinceramente, eu já não quero mais tentar diálogo, uma vez que o diálogo ele está sendo realmente um monólogo, vamos colocar assim. Olha, no início do ano, essa casa, em 2014, levantou uma possível irregularidade envolvendo o filho do senhor prefeito junto à superintendência do programa Minha Casa Minha Vida. E, naquela ocasião, o senhor presidente dessa casa criou uma comissão para poder ir à superintendência, composta pela vereadora Marilange, pelo Alexandre Valente e também pelo Helder Evangelista, para poder levantar, João Josino também presente, né, João, me desculpe, para levantar as informações a respeito de como anda ou andava naquela ocasião o diálogo das construtoras com a Caixa Econômica Federal, a construtora JSC, a Tecon Engenharia e também a Xerém Engenharia. Essa comissão trouxe uma série de informações, né? Parabenizei e parabenizo novamente essa comissão, foram realmente informações importantes. E, conforme eu havia colocado, havia um agendamento lá, né, feito por mim também pelo vereador Paulinho Brasília, para voltar, para poder falar também a respeito disso, mas numa outra ótica, numa outra perspectiva. E assim foi feito, viu, vereador Sávio José, na terça-feira que antecedeu o Carnaval. Então, eu, vereador Paulinho Brasília, tivemos lá, e um dos primeiros questionamentos, viu, vereador Marcos Nunes, que nós fizemos, foi exatamente se teve em algum momento a participação do filho do senhor prefeito resolvendo alguma questão do programa Minha Casa Minha Vida. E o senhor Fernando, que é o representante da superintendência, ele foi categórico em afirmar que o filho do prefeito teve lá, sim, por mais de uma vez, para poder tentar resolver as questões do programa Minha Casa Minha Vida. Então, levanto aqui o seguinte questionamento. O que o filho do senhor prefeito, não sendo funcionário do município, por que ele estaria lá tentando articular negociações junto à superintendência? Tem que ter, só um instantinho, senhor vereador, tem que ter algum interesse por trás disso aí. Bem, o senhor Fernando, que estava lá representando a superintendência, ele nos afirmou que o senhor prefeito tinha emitido naquela semana uma correspondência para a superintendência, e eu gostaria de ler só a introdução dessa correspondência, uma vez que cada vereador tem esse documento, porque ele foi distribuído, em que o senhor prefeito pede à superintendência, viu, vereador Mequilo? Pede à superintendência do programa Minha Casa Minha Vida, simplesmente para poder tirar as outras empresas e disponibilizar as 720 unidades que existem aqui no município para serem construídas, exclusivamente para a construtora Xerém. Rapidamente, olha só, conforme está aí, com os meus cordiais cumprimentos, venho, em nome do município de Viçosa, solicitar de Vossa Senhoria
que as 720 unidades habitacionais liberadas pelo Ministério das Cidades e à disposição da Caixa Econômica Federal sejam contempladas na integridade pelo projeto da construtora Xerém, tendo em vista, aí vem as considerações abaixo. Olha, quando a vereadora Marilange fez uso da palavra para falar em nome da comissão, só finalizando, senhora vereadora, ela falou exatamente as palavras que ela ouviu lá na superintendência, que o município ele não determinava quem iria construir e que era por ordem de chegada. Pois bem, a JSC, que são as 128 casas lá de Posses, né, chegou primeiro. O projeto está sobre a mesa deles lá. A questão da TECOM, faltava realmente uma questão de uma discussão sobre a contrapartida, mas chegou primeiro. Aí você tem, né, coincidentemente, por parte do Executivo, mediante as visitas lá do filho do prefeito, a solicitação para disponibilizar todas essas casas para a construtora Xerém. Então, meus amigos, né, eu acho que dá para entender o porquê disso aí. Né? Então, você está tendo o quê? Uma administração de grupos. Eu só quero colocar uma última coisa. Olha, eu não sinto prazer de vir aqui e ficar fazendo denúncia, não. Eu gostaria de estar discutindo outras coisas. Mas no meu papel de vereador, de fiscalizador, em momento algum eu vou ser omisso, não. Enquanto tiver irregularidades, eu vou vir aqui e vou ocupar essa tribuna. E aberto ao diálogo, só se ele realmente for bilateral. Muito obrigado, boa noite. Oi? Tá. Não havendo mais inscritos e não havendo nada mais a tratar, dou por encerrada essa reunião extraordinária.